Super Esporte, ao vivo, segunda-feira, 12 de maio de 2014. Estamos exatamente a um mês da Copa do Mundo aqui no Brasil, hein, gente? Contagem mais do que regressiva. Bom, mas o Super Esporte, antes de falar de futebol, vai falar agora das finais do Masters 1000 de Madrid. Entre as mulheres, vitória de virada da russa Maria Sharapova sobre a romena Simona Halep. Já entre os homens, a surpresa do campeonato, o japonês Kei Nishikori precisou abandonar a prova por fortes dores na lombar. Melhor para Rafael Nadal, que pôde levantar novamente o quarto caneco do torneio. A final do Saibro em Madrid reservou grandes surpresas para os aficionados por tênis, que não esperavam uma partida tão equilibrada entre o japonês Kei Nishikori e o espanhol Rafael Nadal. Jogando em casa, o número 1 do mundo teve um adversário imponente e digno de muito respeito em quadra. Em uma primeira parcial surpreendente, o touro Miura viu Nishikori pouco a pouco controlar as trocas de fundo. Resultado, o japonês disparou no placar e fechou o set em 6-2. Mas na parcial seguinte, após a vantagem se manter em 4-3, o desgaste físico chegou e prejudicou Nishikori. O japonês sentiu dores na lombar e pediu atendimento médico, o que já havia ocorrido em outras partidas. O tenista da Terra do Sol Nascente caiu então de rendimento e viu o espanhol virar o set para 6-4 e fechar a parcial. Com o apoio da torcida, Nadal começou a reagir no jogo e só parou quando garantiu o 44º troféu dele em quadras de saibro, graças ao abandono de Nishikori no terceiro set. Entre as mulheres, a tenista russa Maria Sharapova, atual número 9 do mundo, conquistou o título do WTA de Madrid com a vitória sobre a romena Simona Halep por 2-1, parciais de 1-6, 6-2 e 6-3. Sharapova começou mal a partida, cedendo pontos fáceis e levando 6 break points, com 3 convertidos em games para Halep. No segundo, a situação se inverteu e a russa passou a controlar a partida, salvando os 3 breakpoints que sofreu. Sacando melhor, Sharapova conquistou 81% de aproveitamento nos primeiros serviços, fechando o set em 6-2. Na parcial final, a número 9 do planeta seguiu na mesma toada, mas passou a desperdiçar bolas fáceis de novo. Mesmo assim, Sharapova se aproveitou dos erros de Halep e fechou o set em 6-3 e a partida em 2-1, conquistando assim seu 31º título em simples da carreira. Break, eu já volto com os comentários de Flávio Prado. Até já! Olá, Flávio Prado. Boa segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa segunda-feira. Pois é, campeonatos maravilhosos da Europa. O Manchester United, aliás, Manchester City campeão. Achei meio vardiana essa invasão, foi bonita. Foi uma invasão do bem e tal, mas não tem muita cara com o futebol inglês. Mas qualquer um jogadores foram beijados e tal. O campeonato espanhol ficou muito legal, porque agora o jogo eu acho que é sábado, 13h, esse jogo. É isso mesmo. E aí o Atlético joga por um empate, mas no campo do adversário. Emoção. Então a pegada não vai ser fácil. Agora, Anitta, o mais legal, a Bundesliga acabou, também teve a festa final. E hoje já foram apresentados os números de faturamento e eles ganharam mais ou menos 2 bilhões de reais com o trabalho todo da Bundesliga. E o dinheiro já foi dividido hoje entre os clubes. Ou seja, o dinheiro da Bundesliga vai para os clubes, não vai para a CBF, para a federação. Então, por isso organizadinho, que tudo claro, o dinheiro está lá, honesto é a palavra. Então, o dinheiro do futebol vai para os times de futebol. E como é que é feita a divisão? Pelas últimas 5 colocações que você teve nos últimos 5 campeonatos. Tá. Então, sua média, se você aproveitou melhor, você recebe um pouco mais e tal. Dá uma diferença de 39 milhões, mais ou menos, de euros para o Bayern, 36 para o Dortmund. Enfim, uma coisa decente que a gente precisa aqui no Brasil. Aqui fica tudo com federação, com CBF, que não prestam para nada, não servem para nada, e depois ele empresta o dinheiro para os clubes a juros, fora o que desaparece, né? Que a gente não fica nem sabendo. É uma outra lição que a gente tem que aprender.
Muito bem. E aqui no Brasil, a quarta rodada do Brasileirão foi classuda, cheia de clássicos pelo Brasil. Vamos aos gols. Sábado, no Beira-Rio, o Internacional saiu perdendo para o Atlético Paranaense. Marcos Guilherme, aos 7 minutos do segundo tempo, fez 1-0 para o Furacão. Mas o Colorado conseguiu a virada com 2 belos gols. O primeiro nesse chute de direita de D'Alessandro. E o segundo nessa boa tabela que terminou com o golaço de Alan Patrick. Virada no Beira-Rio, Inter 2, Atlético Paranaense 1. No Maracanã, o Botafogo simplesmente atropelou o Criciúma. Com 2 gols, Emerson Sheik abriu o caminho da vitória do Fogão. Daniel 3 vezes e o Olisson completaram a goleada. Botafogo 6, Criciúma 0. Já no domingo, o dia foi de clássico Fla-Flu, nesse mesmo Maracanã aí. Conca cobrou escanteio com veneno e Fred tocou de cabeça para fazer 1-0 Fluminense. Na segunda etapa, contra-ataque do Fluminense e Chiquinho bateu cruzado para fechar a conta. Flu 2, Flamengo 0. E por falar em clássico, Bahia e Vitória jogaram na Arena Fonte Nova e o rubro-negro saiu na frente com Souza de cabeça. Só que o Pará, aos 45 minutos do segundo tempo, tratou de deixar tudo igual na Boa Terra. Final, Bahia 1, Vitória também 1. Em Minas Gerais também teve clássico. O Cruzeiro abriu o marcador diante do Galo com Marcelo Moreno. Marion Livrinho da Silva empatou o duelo na etapa complementar. André de pênalti virou o jogo e deu os 3 pontos para o Atlético. No Paraná, o Coritiba recebeu o Sport e perdeu para os pernambucanos graças a esse gol solitário marcado por Richelli. Final, Sport 1, Coritiba 0. O Grêmio visitou a Chapecoense e venceu os donos da casa com esses 2 gols do argentino Barcos. Os catarinenses ainda diminuíram no finzinho com o Thiago Luiz, mas já era tarde. Final, Chapecoense 1, Grêmio 2. Não, tem um monte de coisa que a gente podia falar aí, mas vamos pegar 2 jogos. O Bavi, o Ney Franco, Vitória, estavam vencendo até o final, tomou um gol no finalzinho, e aí começa de novo aquele buchicho, né? Ney Franco e tal, pode sair. O Flamengo perdeu do Fluminense e com isso o Jaime ficou penduradíssimo. Então o que se está falando muito, não é oficial, é que o Ney poderá se transferir para o Flamengo ainda hoje. Mas nem o Jaime caiu e nem o Ney. Agora o Ney também faz parte da lista tríplice do Palmeiras, né? Os técnicos que o Paulo Nobre e o Brunoro estão sabatinando, que é o Luxemburgo, o Dorival e o Ney. Então faz parte dessa lista tríplice também. Então são as novidades, coisas que podem acontecer hoje à tarde. Vamos ver. Muito bem. Bom, em Londrina, o Santos visitou o Figueirense e conseguiu a sua primeira vitória nesse campeonato brasileiro. Com Leandro Damião no banco, o Peixe desencantou com gols de Gabigol e Arouca. Confira aí. Em Londrina, Gabriel aproveitou o cruzamento da esquerda e fez de cabeça o primeiro do Santos sobre o Figueirense. No segundo tempo, Arouca, de pé esquerdo, arriscou de fora da área e ampliou. Final, Figueirense 0, Santos 2. Sábado jogaram Palmeiras e Goiás no Pacaembu, com um técnico interino. Após a demissão do Kleina, o Verdão venceu o time goiano. Pois é, esse também foi o último jogo do chileno Valdívia antes da Copa, já que ele deve ser escalado para defender a seleção do Chile. Vamos aos gols. No sábado, o Palmeiras, de técnico interino e em crise, recebeu o Goiás. Mas não é que o time do Palestra Itália venceu? O primeiro foi de Lúcio, que aproveitou o cruzamento e, impedido, fez 1-0 Palmeiras. Depois, o William Matheus cobrou o lateral com força para dentro da área e o artilheiro Henrique anotou o segundo do Palmeiras, o terceiro dele em 3 jogos com a camisa palestrina. Boa fase do atacante. No segundo tempo, quase que sai o terceiro. Lindo passe de Valdívia para Marcelo Oliveira, mas o zagueiro perdeu essa chance. E ficou nisso mesmo, Palmeiras 2, Goiás 0. Nós fizemos aquilo que nós estávamos fazendo com o Gilson, somente isso.
aquele futebol de pegada, de todo mundo ajudar, de um pouquinho de organização. Nós perdemos um pouquinho, não porque as situações levaram a isso, mas eu não fiz nada mais do que o Gilson vinha fazendo até então, até essas 3 derrotas, entendeu? Lógico que a equipe acabou não fazendo partidas brilhantes nessas últimas que nós estamos falando agora, mas foi tudo, o time voltou a jogar como estava jogando com o Gilson. Flávio Prado, assim, só uma gracinha. Aquele rapaz parece muito o Fred de óculos, o jogador Frederico de óculos. O Alberto, né? O Alberto é... Alberto Roberto. Ele foi humilde, ele foi legal, ele enalteceu o trabalho do Gilson. Do Gilson, mas você acha que já teve mão dele ali? Não, nem deu tempo. O Palmeiras teve um primeiro tempo decente e um segundo tempo... Ok. Não teve nada. Os 2 jogos no final de semana em São Paulo, cada um teve meio tempo, né? Agora, o curioso, o Palmeiras teve, depois do primeiro gol, a coisa facilitou e foi um primeiro gol irregular. Como o gol do Santos, do Gabriel, também foi irregular. Sim. Os caras estão dando uma mãozinha pro futebol de São Paulo. Você lembra do gol de mão do Guerreiro contra lá em Santa Catarina? Teve mais. Você o gol do Palmeiras, né? Aquele pênalti que não foi dado do Thiago Alves. E estão ferrando os times de Santa Catarina. Os times estão tudo lembrados, mas assim, olha os caras, coitados. Estão metendo a mão no time de Santa Catarina. E esse foi o Goiás prejudicado. Metendo a mão literalmente, Opa! né? Agora, claro que o Palmeiras precisava ganhar, e claro que o Palmeiras vai crescer, estava jogando menos do que pode. Tomou gol de escanteio contra o Flamengo, agora fez um gol de lateral, né? Tomou gol de lateral, fez gol de lateral. O Henrique está indo bem. Enfim, o Palmeiras está se reacertando e vai se reacertar, claro. Que bom que venceu, né? Que assim dá uma baixada. Precisa, claro. Muito bem. Domingão foi dia D, majestoso na Arena Barueri, São Paulo e Corinthians. O clássico foi mais apimentado fora das 4 linhas do que dentro delas. Confira aí. Show do One Direction no Morumbi e por isso o clássico majestoso foi disputado em Barueri. Mas a grande dúvida antes do jogo era se Muricy e Mano Menezes iam se cumprimentar ou não, graças à polêmica declaração de Mano em março, quando deixou no ar uma suposta entrega do São Paulo para o Ituano, visando prejudicar o Corinthians. Vai cumprimentar o Mano? O Mano falou que, como você é o mandante, você tem que cumprimentar ele. Não sei, se a distância for muito longe, eu não vou. O Muricy disse só te cumprimento se a distância não for muito longa. Bom, eu também cumprimento ele. Bom, mas a polêmica acabou logo quando os times entraram em campo. Muricy tomou a iniciativa e foi até o banco de Mano. Quando a bola rolou, no primeiro tempo, uma chance boa para cada lado. Da parte do tricolor, foi nesse chute de fora da área de Ganso que o goleiro Cássio espalmou para fora. A resposta do Corinthians veio no arremate a queima-roupa de Guerreiro, mas Rogério Ceni fez uma defesa sensacional. Na volta do intervalo, finalmente, a rede balançou. Guerreiro cruzou a bola dentro da área. Ela passou por todo mundo até encontrar Fagner, sozinho, que bateu cruzado e fez 1-0 Corinthians. Mas o São Paulo foi buscar o empate. Lindo passe de Paulo Henrique Ganso para Luiz Fabiano deixar tudo igual. E ficou nisso mesmo, 1-1. Fim das polêmicas? Parece que sim, já que Muricy chegou até a fazer graça sobre o assunto. Ele impõe as regras, né? A gente não pode ganhar do Ituano, tem que ganhar do Ituano. Eu tenho que ir lá porque eu sou mandante. Ele põe a regra, eu vou cumprir, não tem problema. Futebol não é jogo de justiça, né? Futebol é jogo de bola na casinha, como a gente fala. E os 2 gols foram legais, não temos nada, eu acho que, de tão grave para reclamar de parte a parte, então eu acho justo. Foi bom que acabou a briguinha, né? Mas é legal, para a imprensa é bom. Vamos brigar, vamos brigar. Foi ótimo. Agora é o seguinte, foi uma vergonha o jogo. O primeiro tempo foi vergonhoso, eles deviam devolver o ingresso para as pessoas. Uma vergonha, um lixo. Meia entrada? Lixo total, lixo total. O segundo tempo não, o segundo tempo foi legal. O primeiro tempo foi um lixo. Isso aí foi aos 37 do primeiro tempo e depois esses 2 chutinhos, um aos 37 e outro aos 39. Foi tudo o que aconteceu. Não, terrível. Foi uma coisa horrorosa. Depois do segundo tempo tivemos bom futebol. Eu achei o empate também merecido. Enquanto o Danilo teve fôlego, ele arrebentou no jogo, foi muito bem, depois ele caiu de produção. Aí o São Paulo cresceu e mereceu o empate. E hoje saiu a lista da Inglaterra para a Copa do Mundo, né? Ontem tinha saído da Alemanha. Você sabe que o Paulo Henrique Ganso, ele tem uma mídia impressionante, né? Tem nego reclamando que ele não foi convocado pela seleção da Alemanha, não foi convocado pela seleção da Inglaterra, porque o Ganso, ele dá 2 passinhos e fica coisa do outro mundo.
Ontem ele fez 30 minutos de bom futebol, efetivamente, mas... Né, um Nada de incrível. Não, Aliás, não, assim, ele foi o melhor do jogo depois que o Danilo saiu e fez diferença. Mas é mais atrapalha do que ajuda. Isso aí, eu não sei porque que ele tem essa mídia tão favorável, é um negócio impressionante. O Leandro Damião está sendo massacrado porque não está fazendo gol e está certo, massacre. O Ganso, ele joga 10 minutos e já vira gênio, é um negócio impressionante. Bom, mas esse gol foi legal. o Flávio Nada foi ele que apartou ali aquela história do Muricy brigando com o Bosquilha, Com o Bosquilha. O Muricy foi muito pra cima do menino, ele devia estar com o saco muito cheio. Porque para tomar aquela atitude daquela maneira, porque sabe que tem a molecada, eu não conheço o Bosquilha, tá? Mas normalmente a molecada é muito folgada. E ele deve ter ficado muito bravo, porque ele falou depois na entrevista que ele pediu pro menino fazer a marcação da jogada que redundou no belo gol que o Corinthians fez. E ele foi do outro lado. E aí ele, ó, moleque, aqui não é Cotia. Cotia é outro papo, Cotia é amador. Ali é profissional. Então, assim, ele, claro que ele sabe quem pode e quem não pode, né, pegar desse jeito. Mas ele fez o que tinha que fazer. Muito bom. Obrigada, senhor Flávio Prado. Honra estar Hoje à tarde você estará com... Um casal maravilhoso, Celso Cardoso e Michele Janela, Michele de moto pela cidade. Ai, que linda. Muito legal. Que linda. Imagina aqueles cabelos loiros esvoaçantes. Não, ela usa capacete. Ah, é verdade, tem que usar Mas capacete. tá Tchau, demais, gente. viu? Tchau. Até amanhã. O imitador Tiago Gonçalo arranca gargalhadas no Mulheres. Hoje, 14h. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you